Olá, eu sou Estelina Lourenço, sou assistente social do Santa Marcelina Cultura e esse é mais um vídeo da série Conversas. E hoje na série Conversas vamos falar um pouco sobre a batalha contra o vírus continua. E vamos receber a doutora Joselita Batista Azuma. Ela é médica pediatra do Hospital Santa Marcelina e professora na Faculdade FASM. Doutora Joselita, seja bem-vinda. Olá, Esther. É sempre um prazer poder participar desses eventos junto com vocês. Eu sinto que a gente precisa fazer até mais eventos, né? Ser mais atuante, como o projeto está sendo, para conseguirmos enviar mensagens de esclarecimento à nossa população em geral. Obrigada. Eu gostaria de iniciar a nossa conversa fazendo uma pergunta. Quais são os principais sintomas da Covid-19? Quando a gente vai falar da Covid-19, a gente pensa que, no nosso dia a dia, né, a gente vê que tem uma variedade de sintomas. Desde uma lesãozinha na pele, que acaba-se depois fazendo o diagnóstico, até os sintomas mais graves. Mas qual o sintoma que a gente tem que ficar mais atento, né? Aquele mal-estar, febre, acompanhado daquele sintoma gripal, né? Coriza, espirro, tosse, né? E numa evolução para uma clínica mais grave. Doutora, essa lesão que a senhora falou na pele, ela seria como se fosse uma alergia, uma irritação, vermelhidão? Como seria essa irritação? É como se fosse mais para vermelhidão. É uma lesão na pele que ela não some. Se você fizer uma expressão assim, na maioria das vezes ela não vai sumir. Né? E ela pode vir também de qualquer forma, essa lesão. Né? A gente já teve casos, nós tivemos casos lá no nosso serviço de crianças que vieram com as lesões na pele também. E meus colegas da clínica também falaram de alguns pacientes adultos que também evoluíram com lesão na pele. Mas esse não é um sintoma tão comum, né, no Covid? É um sintoma clássico. Quais são os sintomas clássicos que ficou bem esclarecido aí na mídia? O sintoma gripal, né? Aí vem tosse, febre, desconforto respiratório. Pensando na questão de, uma vez que a gente é constatado que a gente contraiu o vírus, por que é tão importante realizar o isolamento de 14 dias? Isso. Uma vez, qualquer pessoa, na época em que estamos vivendo, né, apresentou um sintoma gripal, né, tosse, febre, coriza, espirro, dor no corpo, eu estou falando de uma maneira bem clara, porque é para os nossos espectadores entenderem melhor, né? Tem que procurar um profissional de saúde. Tem a necessidade de procurar. Muitas vezes, se tiver um sintoma mais leve, procurar a unidade mais próxima de saúde, né? Para a avaliação desse profissional, ele avaliar e ver se tem características, né, de estar contaminado, de ser pelo Covid, de ser um Covid, né? E daí fazer a conduta daquele momento. Se for caracterizado, você tem uma história, ou traz uma história já de contato com alguém, né, que já esteve doente, durante o período que você falou, qual a importância de fazer o diagnóstico e de ficar afastado das outras pessoas? Para a contaminação, é altamente contagioso, né? Essas secreções são um paciente contaminado, ele contamina fácil, né? A Organização Mundial da Saúde fala lá no site deles, no protocolo deles, né, que o vírus pode ficar nas superfícies, na maçaneta da porta, né,
Eles dão a orientação em relação aos utensílios de casa, objetos pessoais. Eles orientam quanto a tudo isso, a higienização de tudo isso com mais número de vezes de higienização. O que mais? E é necessário fazer a separação mesmo dos itens? Eles orientam que sim, uma vez contaminado, tem que ficar. Se morar na mesma casa, tem que ficar no local apropriado. Se a pessoa não está na fase leve, né, não tem indicação de internação, tem que fazer o isolamento da pessoa, assim, das outras pessoas da mesma residência. Pensando assim, doutora, né, que a contaminação se dá, então, por objetos, utensílios, né? E pensando que, atualmente, né, já tem se flexibilizado vários espaços públicos, bares, e que algumas festas clandestinas também estão acontecendo, né? Porque é tão importante conscientizar a população sobre o uso correto da máscara, sobre a higienização das mãos e sobre evitar essas aglomerações que já estão acontecendo, né? Igual esse final de semana teve praia e todo mundo foi para a praia, uma galera foi para a praia, né? E pensar que ali também é um lugar de risco, né? Por que as pessoas estão deixando esses cuidados? Por que é tão importante reforçar que isso é necessário? Olhando para a importância, né? As pessoas, elas têm que estar sempre assim, atualizada, como a gente está fazendo aqui, né? Explicar para ela, né? De que maneira ela pode se contaminar, de que maneira ela pode se proteger e, principalmente, proteger o outro. Eu acho que, quando a gente fala em abertura, eles estão abrindo com toda a segurança. Eles pedem para ficar. Se você for ao mercado, tem um agente na porta oferecendo o produto, o álcool gel. Tem uma pia, na maioria dos supermercados que a gente está indo, tem uma pia em acesso, pelo menos os que eu estou indo. Para a gente higienizar a mão, tanto na saída como na entrada. Tem o álcool gel na saída, na entrada. Tem um espaço no chão, pedindo para essa pessoa ter o distanciamento. E tem o profissional lá da segurança olhando sempre todas as pessoas que estão frequentando aquele local se estão portando a máscara. A importância é essa, da gente não contaminar, da gente não contaminar a gente, não adoecer e não adoecer o outro. Sim, a gente tem visto também, né, que muitas pessoas acabam fazendo uso da máscara, né, no queixo, né, muitas vezes, né, acabam colocando para baixo, ou não usam. Então, essas pessoas estão colocando em risco elas próprias e outras pessoas, né? Isso, então a gente precisa... Quem sabe um dia a gente pudesse, quando encontrasse uma pessoa assim, a gente pedir, né? Conversar, pedir, explicar. Não sei. Né? Quem sabe a gente começasse a um cuidar do outro. E se a gente começasse a cuidar do outro de verdade, né? A gente, sei lá. Porque é uma coisa que sai do nossos... Foge a nós, né? Foge a nós. Né? Mesmo com tudo isso que está sendo passado na mídia, você liga a televisão toda hora, tem orientação, você entra na internet, você vai no site lá da sociedade, do Ministério da Organização, do Ministério da Saúde, tem as orientações todas, né? Largar de dar informação, não está sendo feito isso. Nós, como um todo, estamos recebendo as informações. É interessante pensar, né, que mesmo a gente sabendo que o vírus está aí, muitas pessoas estão acabando deixando de se cuidar, né? Estão achando que podem não mais usar as máscaras, que podem estar em festas, né? E o quão importante a gente reforçar que esse uso de máscara e que essa higiene pessoal se faz importante nesse momento, né? E acho que até mais para frente a gente vai precisar continuar com esses cuidados, né, doutora? Eu acho que por muito tempo ainda. Por exemplo, o que a gente podia deixar aqui de recado? Quando a gente sair para a rua,
a gente for fazer a população geral, for fazer vai ao médico, que tem que ir, vai ao mercado, né? Vai aos lugares essenciais, saiu lá, tem que tomar cuidado, vai fazer aquilo que foi direcionado a fazer, né? Por exemplo, tem que trabalhar, tem que pegar transporte, sabe que aquele lugarzinho onde a gente está pegando, no transporte, no metrô, pode ser um meio de contaminação. Vai pegar, vai, higieniza a mão, evita passar na face, né? Evita manipular a máscara naquele momento pela frente do rosto, né? Para não ter contato com a face, porque a mão pode estar contaminada. Então, a gente tem que se vigiar. A nossa população tem que se vigiar. Tem que Eu acho que essa é a palavra, né? Se vigiar, né? Tem que se vigiar. Porque quando a gente chega para um adulto e pergunta assim, que adoeceu, você pegou o Covid? Pegou. Eu chego para a mãe de algum paciente meu e falo, como é que está a família? Alguém lá se contaminou já com o vírus da Covid? Ela fala, sim, o meu marido teve o mês passado. Aí eu falo para ela, e você sabe, ele sabe como ele se contaminou? Não, a gente estava tomando todos os cuidados. E é exatamente isso, na maioria das vezes a gente não sabe, né? As pessoas, a gente não consegue saber como se contaminou. A gente sabe até agora que a gente tem que se proteger e tem essas medidas de proteção para evitar a contaminação. Mas na maioria das vezes não sabe. A gente está lidando hoje com o invisível mesmo, né? Doutora, e falando sobre esse inimigo invisível, né? Igual a senhora falou, que a gente não consegue saber onde a gente se contaminou, né? Mas pensando assim que algumas das pessoas que já foram contaminadas, a mídia tem colocado que algumas dessas pessoas têm ficado com sequelas. Seria possível falar um pouquinho sobre isso? Então, existem várias evolução clínica. Aquela pessoa que o sintoma foi muito leve, não ficou com sintoma mais nenhum, está levando uma vida normal. O que chama mais atenção é quando essas complicações implicam nas suas atividades diárias, né? Às vezes fica cansadinho, fica muito cansado quando vai fazer uma atividade, jogar um futebol. No caso do adolescente que teve, pode ficar mais cansado para jogar um futebol. Alguns trabalhadores, alguns adultos ou adolescentes mais mais jovens, eles podem não conseguir voltar à sua rotina de trabalho, né? Essa necessidade de voltar ao seu trabalho, mas essa dificuldade de voltar porque ainda não está com a sua saúde plena. Sim. Sente ainda aquele cansaço no corpo, às vezes ainda não melhorou o seu paladar, porque um dos sintomas também que o vírus dá é esse paladar, né? O cheiro, a alteração do olfato, eles não conseguem ainda em curto tempo, 14 dias, em curto tempo, já voltar ao normal isso. Dos pacientes... Retomar as atividades normais, né? Isso não consegue por alguma dificuldade, por essas outras dificuldades. Depende do grau, né, que comprometeu o organismo dele. Doutora, e as pessoas que são assintomáticas, né, que não apresentam nenhum tipo de sintomas, elas também podem contaminar outras pessoas? Então, quando a gente fala pessoa assintomática, é que ela tem o vírus, mas ela não manifesta. Vai depender do estado imunológico de cada um. E aí é onde a gente reforça. Eu sei se eu estou assintomática. Eu sei se nesse momento eu sou portadora e estou assintomática. Então, a importância da proteção. É aí que entra um pouco de novo, né? Novamente. Da proteção, né? Essa é a importância da gente falar. Tem que se proteger, tem que fazer a higienização das mãos, tem que fazer a higienização do ambiente que a gente está, que a gente chegou para trabalhar, usar a máscara,
de proteção, é o meio de proteção, né? Que a gente tem que fazer. A gente tem que tomar consciência de que é uma maneira fácil, né? Fácil. Eu vi muitas reportagens aí em que ensinava a fazer máscara, né? Muito fácil de verdade, e que não tem por que a gente se contaminar se a gente tem tanta facilidade e informação para se proteger. Verdade. Doutora Joselita, eu quero agradecer a presença da senhora aqui no nosso bate-papo de hoje, em nome do Santa Marcelina Cultura. Espero ter outros momentos também, né, para que a gente possa fazer novas conversas. Muito obrigado pela sua participação. Lembrando a todos os alunos e alunas e familiares que o serviço social ele continua à disposição das famílias. Nos sigam nas nossas redes sociais. Até o próximo vídeo da série Conversas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada.